Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia dessa semana, onde iremos dar continuidade ao tópico Felicidade e a Filosofia da Existência, agora no terceiro parágrafo da página 39. A discussão que tivemos na semana passada finalizou exatamente nesse tópico onde falávamos a respeito das pessoas que buscam uma felicidade momentânea, uma felicidade passageira, muitas vezes encontrada em drogas ou até em medicamentos. O terceiro parágrafo da página 39 nos diz o seguinte: este é o movimento de muitas pessoas hoje. Buscam entorpecer-se para esquecer o que lhes traz sofrimento e o que lhes perturba a existência. Com isso, deixam de lado os problemas que ali permanecem, exigindo doses cada vez maiores das drogas. Somente assim conseguem não enxergar o que as perturba. Quando as dores se tornam insuportáveis, uma opção muitas vezes é desistir, assumir o fracasso da existência e esperar com derrota a morte. Eu irei colocar aqui para vocês o trecho de um vídeo ilustrativo que vai mostrar bem essa dependência que as pessoas acabam adquirindo das drogas. Assistam com muita atenção.
Como vocês puderam ver, gente, no personagem, no início, quando ele não conhecia a droga, quando ele não tinha experimentado, a primeira vez ele passou por ela batido, foi embora. Ele não tinha conhecimento, ele não sabia como que ela funcionava no organismo, então para ele não fazia falta. Mas a partir do momento que ele experimentou, a primeira vez que ele experimenta aquela droga, que ele sente aquela sensação de prazer, vocês viram até que mudou de cor, né, a ilustração, aí ele começa a ser dependente dela, até chegar no momento onde ele está todo destruído e mesmo assim ainda está dependente daquela substância, né? Das muitas formas de morte, aquela que faz os dias parecerem sem fim, aquela que nos impede de ser o que somos, a morte em vida é extremamente dolorosa. Ou seja, existem pessoas que experimentam esse vazio durante a vida, que não encontram mais motivo para viver, né, que observam os locais em que está e não se sente inserido naquele lugar, não se sentem mais pertencentes àquele grupo, àquela comunidade. Então, mais alguns medicamentos para suportar a espera do fim. É preciso viver dessa maneira? Alguém opta livremente por essa forma de existência? O que a gente percebe é que as pessoas que têm a experiência, né, de usar drogas ou qualquer outro medicamento que cause dependência, ela não chega nesse estágio por conta própria. Muitas questões acabam levando a pessoa a chegar a essa situação, a ter esse tipo de comportamento, né? E diversas são as causas: esgotamento, ou então falta de estrutura familiar, decepções amorosas. Inúmeros aspectos podem levar as pessoas a se encontrar dessa maneira. Poderia ser um caminho mais adequado buscar formas para solucionar as questões que nos incomodam, ainda que isso implique algum transtorno, um pouco de sofrimento, algumas dores? Talvez seja dolorido afastar os erros, os enganos e as falsas opiniões. Talvez seja triste descobrir que algumas coisas não são como pensávamos que fossem. Mais triste talvez seja perceber que o que escolhemos como caminho não é bem como imaginávamos ser. O que fazer diante de situações dessa natureza? Como produzir vida em nós? Então, diante de uma situação de decepção, diante de uma tomada errada de decisões, como que nós devemos proceder? Realmente buscar o conforto nas drogas, nos medicamentos, é o caminho certo a se seguir? Será que nós estamos tomando as medidas corretas? Será que essa felicidade momentânea, repentina, é o que nós realmente precisamos? São perguntas que a gente precisa responder em nosso íntimo, né? E de antemão eu posso dizer para vocês que não. Essas felicidades momentâneas, essas situações de tupor, de euforia, elas não podem ser progressivas. Ou seja, você tem ali aquele momento de prazer, mas de certa forma, depois que aquele momento passar, você vai se sentir tão vazio quanto antes, ou até mais vazio do que antes. E esse é o grande problema das drogas, porque é um ciclo vicioso, sem fim. A pessoa se sente vazia, depois ela usa novamente. Quando termina o efeito, ela se sente ainda mais vazia, como vocês viram na ilustração, né? É um ciclo sem fim. Página 40. Há quem não queira ser feliz? Será que existem pessoas que escolhem não serem felizes? Lembro de Elisandra, uma moça que atendi que se revoltava toda vez que alguém perguntava a ela se fazia terapia porque buscava felicidade. Elisandra não queria e não quer ser feliz. Ser feliz, diz ela, em uma sociedade como a nossa, em que se morre de fome e de miséria, em que se vê a violência a toda hora, em cada esquina, é ser alienado. Eu não quero ser alienada. Prefiro morrer a ser feliz dessa maneira. Minha infelicidade me faz buscar incessantemente formas de transformar a sociedade. Elisandra envolve-se constantemente em ações sociais, tentando encontrar formas de transformar o quadro de violência e miséria em que vivemos. Assim, ela se sente bem, mas não feliz, pois para ela, se estivesse feliz, não precisaria mais buscar.
Seria Elisandra louca por não querer a felicidade? Ou seria doentio o modo de ser que encontra a felicidade gastando no shopping? Como distinguir entre uma loucura a ser contida ou uma inquietação criativa necessária à construção da pessoa? Até que ponto a busca por restabelecer a normalidade não é um impedimento, um entrave à construção de um modo de ser singular? Poderia um tratamento que pretende restabelecer a normalidade transformar-se em um processo de alienação, acomodando as inquietações e adaptando a pessoa ao modo de ser construído socialmente? Até que ponto esse modo de ser é saudável? A felicidade consiste em ser o que se é, afirma Erasmo de Roterdã, em Elogio da Loucura. Conhecer e respeitar aquilo que somos, as nossas necessidades, encontrar modos para exercer o que somos pode ser um caminho saudável para a existência. Distante de padrões estipulados socialmente, longe da hipocrisia social que exige a anulação do que se é como forma de ser, podemos valorizar tudo que produz vida em nós. Esses últimos tópicos, principalmente os que estão na página 40, eles são de certa forma uma reflexão para todos nós. Muitas vezes o que eu considero felicidade para mim não produz felicidade para outra pessoa. Na verdade, pode ser uma sensação de profunda tristeza para as outras. Vamos citar aqui um exemplo simples. Eu me sinto feliz estando em casa, por exemplo. Eu me sinto feliz tendo a minha quietude, estando ali plena, tendo a companhia de mim, basicamente. Para outras pessoas, isso pode ser uma das piores prisões que o ser humano poderia criar. Estar sozinho, ficar sozinho, ter que conviver com a sua própria existência. Então, essa conceituação de felicidade, ela é bem similar às outras conceituações que vocês já viram, como a questão da crise, como a questão da angústia. Cada uma delas, quando são desenvolvidas no ser humano ou pelo ser humano, elas costumam se manifestar de variadas maneiras. O único ponto que a gente pode chegar aqui de consenso, digamos assim, é o tópico que nós estávamos em debate na página 39. Mesmo que o conceito de felicidade seja diferente para cada ser humano, que cada pessoa tenha uma concepção diferente a respeito de felicidade, do que é a felicidade, como se busca a felicidade, todos nós precisamos entrar no consenso para saber que a felicidade não pode ser conquistada através de drogas, através do uso de medicamentos, porque tudo isso nada mais é do que uma fuga. A pessoa que faz o uso desse tipo de substância para encontrar felicidade, ela não vai conseguir ser feliz. Por quê? O medicamento e a droga vai causar uma espécie de vício na pessoa, não é uma espécie, na verdade é um vício, é uma dependência porque a substância ela é dependente. Então a pessoa vai criar um ciclo de dependência, ela pensa, e no caso não mais racionalmente, que a sua felicidade depende daquela substância, depende daquele medicamento. E quando o efeito do medicamento passa e o organismo começa a se acostumar, começa a se adaptar àquela substância, ela vai precisar de mais drogas, de mais medicamentos. E com o passar do tempo, aquela euforia que era tão grande no início, quando seu organismo não conhecia a substância, com o passar do tempo vai se tornando pequena, graças à dependência química que o organismo já desenvolveu. Ou seja, ela vai precisar de mais doses de drogas e de medicamentos. É por isso que as pessoas se tornam viciadas nessas substâncias. E é por isso que essa não é uma felicidade plena, porque a pessoa só consegue estar feliz nos instantes em que se encontra sob o efeito daquelas substâncias. Então essa não é uma felicidade plena, porque ela não se torna uma condição do indivíduo. Para que o ser humano se considere uma pessoa feliz, ou para que ele esteja numa condição de felicidade,
ele precisa desenvolver esse aspecto. Então, basicamente, nós precisamos encontrar coisas que nos transmitam felicidade. Situações, rotinas, atividades que levem você, enquanto ser humano, a desenvolver um espírito de calma, de bem-estar, de felicidade. Por exemplo, para as pessoas que têm um hobby musical, para as pessoas que gostam de música, ouvir música traz felicidade. Ou seja, se a pessoa está no dia a dia, no cotidiano de tristeza, né, decepção, porque a existência humana não nos limita a não ter decepções. Então a gente vai sofrer na vida, vai passar por decepções. Então nesse momento, nessa situação de tristeza e de decepção, a pessoa já sabe que a música é um alívio para a alma dela. Então quando ela ouve a música, ela consegue se restabelecer enquanto indivíduo. Entende? Ouvir música é um ato que o ser humano pode praticar sem o menor problema. Não vai lhe causar nenhum dano e não vai lhe dar nenhum tipo de retorno negativo, não vai lhe gerar nenhum tipo de sofrimento. O contrário acontece com as drogas e com os outros medicamentos. Então, gente, de forma resumida, o que é que nós podemos entender a respeito aqui do tópico felicidade e filosofia da existência? Nós, seres humanos, tendo nossa existência humana, estamos condicionados a passar por diversas situações. Não significa que nós seremos felizes o tempo todo. Nós estamos sujeitos às crises, nós estamos sujeitos à angústia, nós estamos sujeitos à ansiedade. Mas também, nós, seres humanos, temos uma grande capacidade de nos livrarmos dessas situações por conta própria, descobrindo o que é que nos traz paz, o que é que nos motiva, quais são as coisas que despertam o nosso interesse. Então, em momentos de angústia, em momentos de ansiedade, em momentos de crise, de tristeza, nós, seres humanos, precisamos ser mais racionais, tentando, de certa forma, encontrar uma saída que não seja apoiada em drogas, que não seja apoiada em medicamentos, que não seja apoiada em vícios, que também não seja apoiada em outras pessoas, porque isso é um pouco complicado, depositar a nossa felicidade no bem-estar de outras pessoas. Lógico que o bem-estar das outras pessoas influencia a nossa felicidade, mas não pode ser o centro da nossa felicidade. Deu para entender, né? Mas é possível alcançar esse estado de felicidade dentro da nossa existência, sem ter a necessidade de recorrer a outros elementos, de recorrer a substâncias químicas, de recorrer a momentos de fuga, porque nós estamos condicionados a passar por coisas ruins, infelizmente. Nós não podemos dizer que a vida do ser humano é plena, no sentido de que ele não vai sofrer nenhum dano ao longo da sua existência. Infelizmente, nós estamos sujeitos a sofrer, nós estamos sujeitos a passar por situações negativas, situações de constrangimento, de dor, de sofrimento. Mas essas situações não limitam nossa existência. Não significa que você, tendo passado por essa situação de dor e de tristeza, você vai se tornar uma pessoa triste, ok? Nós sempre temos a opção de buscarmos a felicidade dentro de nossa existência. Muito bem, gente. Então, finalizando esse tópico, né, finalizando a análise aqui do tema felicidade e filosofia da existência, nós temos a atividade, tá? Que se encontra na página 41 e 42. Vocês têm 7 questões, tá bom? Para resolver, que são questões relacionadas ao conteúdo que nós acabamos de analisar. Ok, gente? Então, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco.